Bom dia, meninas. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Bom, aqui vocês vão aprender a ter equilíbrio emocional sem precisar de anos de terapia resolvendo todos os seus conflitos internos. E o nosso tema da live de hoje é como é viver com equilíbrio emocional de verdade. Então, hoje nós vamos falar sobre como é viver uma vida com emocional, um equilíbrio emocional. Bom dia, pessoal, bom dia. Bom, primeiramente, o que é um equilíbrio emocional? Equilíbrio emocional é quando você tem uma maturidade completa do seu emocional. O nosso emocional, ele gera em nós habilidade e ele nos dita a quantidade de habilidades que nós temos. Então, por exemplo, 20% das nossas ações, 20% do que nós sabemos está registrado no racional. Então, 20% das nossas habilidades, 20% apenas, está registrado no nosso racional. O nosso racional é o que mostra o que a gente sabe. Então, eu sei que comer açúcar faz mal. Eu sei disso, que comer açúcar faz mal. Mas e por que eu como açúcar? Porque a minha ação, meu movimento de ação está definido dentro das habilidades do nosso emocional, que é 80%. Então, 20% é o que eu tenho de habilidades no meu racional. 80% é o que eu tenho de habilidades no meu emocional. E é o meu emocional que vai ditar se eu vou agir de uma determinada maneira ou não. Então, por exemplo, quando eu acho que meus filhos dão muito trabalho, que eu não consigo lidar com eles, que eles querem que eles estão me afrontando, que eu tô cansada de acordar de madrugada. Tudo isso é porque o meu emocional não tem a habilidade de lidar com aquela situação de uma maneira madura. Então, quando eu entro num trabalho e eu tenho muito conflito com as pessoas que estão lá, eu me sinto rejeitada, eu não me dou bem com as pessoas, eu não tenho habilidade de lidar com aquele tipo de perfil de pessoas. Então, o equilíbrio emocional, ele vai te dar habilidades para você ter uma visão diferenciada do seu mundo, para você ter uma visão diferenciada do que está ao seu redor. E em tudo na sua vida, no seu casamento, nos seus relacionamentos profissionais, nos seus relacionamentos com os seus filhos, com a sua sogra, com a sua mãe, enfim, em tudo na sua vida, com o seu dinheiro, porque o dinheiro ele é uma energia de troca, ele é uma ideia. E o dinheiro, se você não tem habilidades emocionais para lidar com ele sai das suas mãos. O seu emocional dita extremamente a forma como você lida com o dinheiro. Então, equilíbrio emocional é quando eu tenho habilidades suficientes para lidar em determinadas situações. E quando eu tenho essas habilidades, eu não sofro para resolver elas, né? Então, assim, as pessoas elas confundem muito equilíbrio emocional com ausência de problemas. Entenda uma coisa, não é porque você tem um emocional maduro ou imaturo que você vai ter problemas, não é isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porém, ele vai determinar a maneira como você enxerga esse problema. Ele vai determinar a maneira como você lida com esse problema. E ele vai determinar a maneira como você reage através desses problemas. Então,
O equilíbrio emocional, ele está totalmente relacionado com as nossas ações ativas. E por que é tão importante a gente ter equilíbrio emocional? Por que é tão importante a gente ir atrás e buscar e amadurecer e fazer acontecer? Porque o equilíbrio emocional, ele vai te dar estrutura, ele vai te dar base, ele vai te dar, e muitas vezes, descanso em meio ao caos. Descanso em meio ao caos. E ele vai te dar o desfrute de você viver todas as fases que você precisa viver da sua vida. O equilíbrio emocional, você viver com ele, ele é tão rico e ele é tão prazeroso você poder desfrutar disso, que a partir do momento que os problemas começam a chegar, porque eles não param, né? Então, eu fiz uma caixinha de perguntas, a moça falou que ela não tinha problema, que ela era alegre, feliz e que ela não tinha problema nenhum. Ela já tava mentindo, então ela não é desse planeta. Porque todas as pessoas desse planeta têm problemas na vida. É que a maneira como eu enxergo o meu problema, a maneira como eu lido com ele vai interferir na minha vida de uma certa profundidade ou não. Então, o equilíbrio emocional, ele é para isso. E, por exemplo, no meu casamento, logo que eu comecei o meu casamento, eu estou há 8 anos casada, vai fazer 9 esse ano, e há 8 anos atrás eu tinha um tipo de habilidade para lidar no meu casamento. Há 8 anos atrás, um negocinho desse tamanho para mim era a faísca que precisava para me atrapalhar, para me diminuir, para me deixar mal, triste, acabada. E o meu relacionamento com meu marido, ele interfere em tudo da minha vida, né? Porque ele hoje a gente um é o norte do outro, um é o porto seguro do outro. Então, no começo do meu casamento, eu não tinha habilidades emocionais de lidar no meu casamento. Então, eu errava, eu sofria, eu achava que um negocinho desse tamanho era a morte para mim. Conforme eu fui amadurecendo o meu emocional, conforme eu fui desenvolvendo habilidades, resolvendo conflitos internos eu fui aprendendo a lidar no meu casamento. E aí coisas que, tipo, eu ficaria muito chateada, hoje eu dou risada, hoje não me afeta, hoje eu tenho um outro tipo de visão. E isso me traz paz, isso me traz tranquilidade e faz eu seguir mais rápido, me levantar mais rápido, eu fazer as coisas que eu preciso fazer com força, coragem, que de fato eu devo fazer. Exatamente igual na minha maternidade. Então, no começo eu falava, meu Deus do céu, tenho que acordar de madrugada, ai, tô cansada, ai, queria dormir, ai, não sei o quê. Esse pensamento é um pensamento de desequilíbrio emocional total e é um pensamento extremamente imaturo. Por quê? Porque eu sou fonte de alimento dos meus filhos. Então, se eles não têm a mim que levanta à noite, que alimenta, que eu sou o alimento vivo deles, e isso eu deveria me alegrar com isso, se eu não consigo fazer isso, eu estou imatura na minha área. Então, eu não estava preparada para ser mãe e eu não deveria ter dado esse passo. É lógico que, né, acontece às vezes, muitas vezes, sem você esperar. Mas busque de fato o emocional para quê? Para que a gente evolua nas nossas ações, porque as nossas ações estão totalmente ligadas com o nosso emocional. Então, se eu sei que o açúcar faz mal, eu sei disso, é um conhecimento que eu sei disso. Se eu não consigo parar de comer açúcar, é porque tem algo no meu emocional, fora o vício, né? Porque a gente sabe que tem o vício do açúcar. Mas tem algo no meu emocional que é mais nutrido comendo açúcar do que sem. Entendeu? Então, a gente precisa
levar estímulos para esse emocional, para que faça sentido para ele e para que ele comece a desenvolver. Então, por exemplo, eu não tinha habilidades emocionais para lidar com a minha filha. E eu achava que ela me desafiava, eu achava que ela queria medir a patente, eu achava, sei lá, eu achava uma série de coisas que, na verdade, quando eu fui perceber, eu como mãe, como cérebro maduro, eu estava me diminuindo o tamanho da mentalidade dela de 2 anos, de 3 anos. Então, quando eu acho que a minha filha, que é mais nova do que eu, tá me desafiando, ela é uma criança, ela é um bebê, se eu acho que ela tá me desafiando, é porque eu estou igualando a minha mentalidade com a dela. Eu estou igualando o meu emocional com o dela. Sendo que o meu papel é ensiná-la a amadurecer o emocional. Então, quando ela gritava comigo, quando ela me desobedecia, quando ela me desrespeitava na minha visão, qual era o meu papel? O meu papel é sentar e mostrar para ela o caminho certo. E não medir voz, e não medir força, e não mostrar com brutalidade que eu tô aqui, que eu mando. E por muito tempo eu descobri que minha filha estava sendo rebelde porque eu estava sendo autoritária. Então ela respondia através do meu autoritarismo. Então quanto mais eu exigia autoritariamente dela respeito, educação, obediência, mais eu estimulava nela habilidades para ela se tornar rebelde. Quando eu entendi que o meu comportamento como mãe de autoritária estava prejudicando a minha filha, estava prejudicando a educação dela, eu entendi que eu tinha que mudar, que eu precisava de habilidades que eu não tinha para fazer ela se posicionar e aprender da maneira correta, porque eu estava ensinando da maneira errada. Então, o equilíbrio emocional, ele faz você enxergar a solução onde não existe, ele faz você entender problemas que a grande maioria, a maioria avassaladora, não enxergam. Não enxerga. Por exemplo, esses dias, a minha mãe chegou em casa falando que na novela que ela assiste está abordando o uso de telas. Em casa, a gente tem hora para usar telas. Em casa, as crianças, elas não jogam videogame todos os dias. Aqui em casa, essa parte é muito regrada. E o que a gente faz? E o que aconteceu? Eu fui muito julgada por isso. Ai, coitado, deixa de jogar, deixa o menino jogar. O menino não vai morrer, não. Não sei o que lá. Mas eu já tinha pesquisado, eu já tinha visto e eu já tinha testado em casa. Quando os meus filhos passavam de um determinado horário em telas, eles ficavam insuportáveis. Eles ficavam quase indomáveis em casa. Eu não conseguia fazer o que era para ser feito. E a gente tem rotina, a gente tem um monte de coisas aqui que a gente faz. E então o que eu percebi? Eu preciso reduzir as telas. Só que é tão engraçado que um passo desse não envolve só eu e meus filhos, envolve todo um contexto em volta que chega e influencia a todo momento telas e telas e telas. Mas se você não começa a desenvolver habilidades para lidar com isso, você vai sair brigando com todo mundo ou vai chegar uma hora que você vai desistir e vai se tornar parte da massa. Você vai se tornar parte do que todo mundo tá falando. Mas todo mundo tá falando. Mas eu não, como minha mãe sempre diz, eu não sou todo mundo. E eu não preciso ser todo mundo. Se eu li, eu entendi, eu aprendi que era o correto, então eu vou fazer o que é correto. Então, o jeito mais errado que eu vejo das pessoas pensarem o que é de fato equilíbrio emocional é elas não acharem que equilíbrio emocional é aquela pessoa zen, aquela pessoa que não tem problema, aquela pessoa que tá sempre sorrindo. Não, gente. No equilíbrio, mesmo você tendo equilíbrio emocional, você tem sentimentos. E os sentimentos, eles são reais. Então tem horas que você vai chorar, tem horas que você vai ficar triste, mas
o ponto X de tudo isso é que é um momento. Você vai lá, você chora, você respira e você automaticamente já começa a raciocinar. Não, mas peraí, tem uma solução, qual é a solução? E muitas vezes a solução é o que ninguém está enxergando. A solução é você tá fora da linha de contexto ali. Igual minha mãe falou, ela falou, nossa, eu te critiquei muitas vezes, falando, nossa, que exagero, ela podia deixar as crianças brincar mais com telas e agora eu tô vendo que o negócio é sério. Então ela teve que ver na TV, numa novela, para ela acreditar que no que eu já tinha falado para ela, né? Então, assim, o equilíbrio emocional, as pessoas, elas deveria ser algo assim, tipo como que fala? Um saneamento básico, porque nós precisamos de equilíbrio emocional. E o equilíbrio emocional, ele faz parte da vida. Você adquire em processos. E o equilíbrio emocional, ele é assim. Eu tenho 35 anos. O ano que vem, eu querendo ou não, eu faço 36. Tá ok. O equilíbrio emocional, ele não amadurece com o tempo. Ele não amadurece cronologicamente. Ele amadurece com estímulos. Então, por exemplo, eu tive minha vida toda, não precisei gerar estímulos para o meu emocional e agora eu tô numa vida adulta e eu preciso, porque eu tô sofrendo no casamento, eu tô sofrendo na maternidade, eu tô sofrendo no meu trabalho e isso tá me sufocando. Você pode dar estímulos em uma semana pro seu emocional para ele amadurecer. E ele amadurece. Então ele amadurece através de estímulos. Então, por exemplo, se eu estiver no fundo do poço, que foi o que aconteceu comigo algumas vezes, e eu vou atrás da busca certa, libero estímulos corretos, eu consigo amadurecer o meu emocional um mês, o que eu não amadureci em 10 anos. E isso é possível, né? É lógico, com a técnica certa, com as ferramentas certas, com o estímulo certo, você consegue sim. Então, o bom de tudo isso é que às vezes se você identifica que você ainda não tem o emocional, o equilíbrio emocional correto no nível certo, você consegue ir atrás e buscar. E como que a gente ativa esse equilíbrio emocional? Resolvendo os seus conflitos, descobrindo quais são os conflitos que tá gerando comportamentos que a gente acha ruim, né? Então, por exemplo, ai, não gosto de fazer exercício físico, ai, não vou fazer exercício físico. Isso é imaturidade, você precisa cuidar do seu corpo. Só que quando a gente começa a fazer exercício físico e vê os benefícios do exercício físico, que não é só estética, né? Ele libera endorfina, serotonina, ele faz uma reação química maravilhosa dentro do seu corpo, que você, no começo é muito difícil você fazer, mas depois você não quer ficar sem, né? Depois você não quer mais ficar longe daquilo. Então as pessoas falam, é viciada em academia, é viciada em esporte. É porque já sabe do benefício da consequência daquilo, né? Então, a maneira errada de você entender o que é um equilíbrio emocional. Ah, eu vou ter ausência de problemas. Ah, eu vou ser uma pessoa zen. Ah, eu vou ser uma pessoa XYZ. Não. A maneira certa de você lidar com o equilíbrio emocional é que o problema vai vir até você, porque nós vivemos num mundo que tem problemas. Esse problema automaticamente vai gerar algum sentimento em você, porque você não é um robô. Quem tem equilíbrio emocional não é um robô. Então você vai chorar, você vai ficar irritada, você vai extravasar. Porém, você tem domínio sobre as suas emoções. E as suas emoções não vão te dominar. Você controla essas emoções. Controlando essas emoções, você consegue raciocinar a maneira correta de agir. Então, o seu saber agir vai estar ligado com a sua ação. Então, não vai ser que nem aquela, eu sei que eu não posso comer açúcar, mas eu como. Então, a ação não tá conivente com o fazer. E aí você vai lá e você fala, nossa. E com isso você vai passando pelos problemas e os problemas que eles às vezes eles retornam de uma maneira diferente, mas parecido, semelhante, você já sabe lidar com aquilo. Então aí você vai conseguir se direcionar e falar, não, mas peraí, isso aqui eu já entendi o que é, eu vou superar e eu vou fazer diferente.
Eu vou fazer de uma maneira mais leve, vou resolver assim, vou resolver assado. E aí você vai se desenvolvendo. O equilíbrio emocional, ele não vem do dia pra noite, mas quando ele começa a chegar e ele começa a sentar, nossa, é maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Então, você descobrir os seus conflitos internos, você decidir resolver eles, automaticamente o seu equilíbrio emocional vem. É uma consequência, né? Igual o exercício físico. Você começa a fazer exercício físico só para se movimentar, as consequências, os benefícios dele vai vir. Então isso que é muito legal. Muitas pessoas elas viram pra mim e elas falam assim: ah, Pri, mas cada um tem seu jeito. Eu nasci assim, eu sou pavio curto e é assim que eu lido com a minha vida. Então, só que você na verdade não nasceu pavio curto. Deus não fez isso. Ó, você vai nascer insuportável, você vai nascer boazinha. Você vai ser chata, você vai ser irritante. Deus não fez com ninguém. Eu não consigo acreditar nisso. Isso pra mim é algo que não entra na minha cabeça. Mas coisas fizeram você ter esse rótulo e você aceitou esse rótulo porque é muito mais fácil você se rotular com um pavio curto do que você desenvolver habilidades para ter paciência. De você desenvolver habilidades para você ouvir o que o outro tem para falar e mesmo que não condiz com nada do que você acredita, mas aquilo não te desestrutura, não te desestabiliza. Quando o outro fala algo para você que você se desestabiliza, que muda seu humor, que te gera sentimentos e você, ai, você destruiu o meu dia, você acabou com o meu dia, você tá dando um poder para essa pessoa que ela não tem. E o pior, você tá dando algo importante seu para outra pessoa. Você tá dando poder seu, ferramenta sua, você tá dando habilidade sua pro outro. E o pior, o outro não vai fazer nada com as suas habilidades, porque ele tem a dele. Cada um tem que lidar com a sua. Então, sim, cada um tem um tipo de personalidade, cada um tem um estilo de vida, cada um tem um temperamento. Ok. Mas qualquer temperamento, qualquer estilo de vida e qualquer personalidade, você pode ter equilíbrio emocional. Cada um vai ser de um jeito. Uns vão ser mais zen, outros vão ser mais agitados, mas tá tudo bem, todo mundo pode ter equilíbrio emocional. Todo mundo pode e deve, porque o equilíbrio emocional ele também evita doenças. Sabe por quê? Um desequilíbrio emocional, uma instabilidade emocional gera em você, diminui o seu sistema imunológico, diminui a produtividade das suas células, diminui a sua saúde, porque tá tudo ligado. Tá tudo ligado. 5 minutos que você tem medo, você reduz drasticamente o seu sistema imunológico. 5 minutos. Imagina uma pessoa que é extremamente medrosa, vive com constante medo, tem medo de tudo. Vive doente. Por quê? Porque uma coisa está ligada na outra. Outra coisa que me falam é que cada um tem um jeito de agir, né? E outro que fala, mas o problema nunca sou eu, é o outro. Se o outro não me perturba, se o outro não me tira paz, se o outro me dá sossego, se o outro, e eu não passaria por isso, então a culpa não é minha. Eu sou equilibrado, o problema é o outro. E na verdade, o que você tá declarando ali? Você tá declarando que o outro domina você 100%. Você não tem controle algum sobre você, mas o outro tem. Você não conhece absolutamente nada sobre você, mas o outro conhece. E ele faz de você um fantoche. Então, ele sabe como te desestruturar, ele sabe como te desestabilizar. E o pior, você dá a chave para ele fazer tudo. Você dá o controle da sua vida para ele. Você pega lá o controlezinho remoto e fala, ó. Então, ele vai aumentar o seu volume, ele vai diminuir o seu volume, ele vai aumentar a sua ira, vai diminuir sua ira, vai fazer você chorar, vai fazer você rir. E você vira um robô dele e você acha que tá certo.
Por quê? Porque você simplesmente não quer assumir a autorresponsabilidade de se autocuidar e você quer e você dá a responsabilidade pro outro. Por quê? Você achando que você responsabilizando o outro, os seus problemas vão diminuir, não vão. Agora, quando você assume de fato a sua. Você assume de fato os conflitos internos que você tem, porque cada um carrega o seu. Cada um carrega o seu. Você virar pra mim e falar que você não tem conflito interno é algo muito ousado de você falar. Com certeza você vai ter conflito interno. E os conflitos internos, eles são coisas que você vai buscando diariamente. Existem alguns conflitos que você precisa resolver na raiz, na profundidade. Existem outros que são superficiais que vão acontecer no dia a dia e que você automaticamente já identifica e já vai lá e já resolve. Mas é uma constância que você precisa ter de evolução. Nós viemos nesse mundo para evoluir. Nós viemos nesse mundo para se desenvolver. Nós não viemos nesse mundo simplesmente para viver. Para ser adulto, trabalhar, pagar conta, de final de semana fazer churrasco, beber e ser feliz em festa de aniversário. Não foi só para isso. Existe algo muito mais profundo ligado nisso. Existe algo muito mais elaborado, muito mais concreto e real. Então não se não fica só nisso, sabe? É algo além. E quando você começa a entender esse algo além, a vida começa a fazer de fato mais sentido. E quando ela faz mais sentido, há mais esperança, há mais vontade, há mais zelo, há mais controle. E quanto mais controle você assume das suas emoções, mais você consegue ter equilíbrio emocional. Então, assim, ó, vamos imaginar uma coisa. Pessoas que não têm equilíbrio emocional são pessoas que é quando eu tô na calçada e eu vejo sabe esses caminhão enorme, enorme, enorme? Não sei se chamam de jamanta, não sei do que chamam, né? Mas é um caminhão enorme. Então eu tô na calçada e eu vejo esse caminhão. Cara, o caminhão é muito maior do que eu, é muito mais pesado do que eu. Então quem não tem equilíbrio emocional, a vida dele é isso. Tudo ele vê maior do que ele. Tudo ele vê grande, gigante e às vezes até impossível dele fazer. Quando você começa a desenvolver equilíbrio emocional, esse caminhão ele continua na rua, paradinho, estacionado, né? Quando você começa a desenvolver equilíbrio emocional, o que acontece? Essa é como se você entrasse num prédio que tem em frente esse caminhão e você começa a subir os andares. Então, cada conflito interno que você resolve é um andar que você está subindo. É um andar que você está subindo. A partir do momento que uma hora chega, você tá lá no 10º andar. Na hora que você olha, aquela jamanta, ela é tão pequenininha. Aquele caminhão fica tão pequenininho que você fala, nossa, que grandão que você era. Mas olha quão pequenininho você tá agora. Então, o equilíbrio emocional, ele é um saneamento básico que todo mundo deveria ter. Ou todo mundo deveria ter a chance de buscar, ou todo mundo deveria entender a importância de desenvolver o equilíbrio emocional. Ninguém faz nada sozinho, mas o equilíbrio emocional é algo que você tem que buscar para você. Porque você tem o seu termômetro, porque você vai medindo. E quem não tem equilíbrio emocional, qual é a diferença de quem tem equilíbrio emocional e quem não tem? Quem não tem equilíbrio emocional, ela pode agir de duas maneiras. E é o que mais está acontecendo com as mulheres. O que as mulheres estão fazendo hoje? Elas estão pegando para elas cargos, responsabilidades, funções que não é delas, que elas não foram feitas para fazer. Elas estão agindo elas estão agindo de uma maneira que não era para elas agirem.
E elas mascaram as suas dores. Então elas escondem em máscaras, porque elas não podem mostrar sua fraqueza. Então elas mascaram com as máscaras, vestindo os personagens que elas mesmas criaram, de forte, de empoderada, de Mulher Maravilha. Porém, elas se sentem sozinhas, elas não têm com ninguém para compartilhar, porque se ela compartilhar e a pessoa entender que ela é frágil, ela não pode passar essa imagem de frágil. Se ela passar uma fraqueza para a pessoa não confiar mais nela. Passa um monte de coisa na cabeça. Eu sei porque passava na minha. Eu sei que você veste máscara porque eu também vestia. Eu sei que você veste personagem porque eu também vestia. Pausou? Voltou? Voltou? Alguém tava me ligando. E aí, o que acontece? Me perdi um pouco, mas agora peraí que eu já volto. Por isso que eu vejo as pessoas entrando, mas eu não fico falando o nome igual a maioria das pessoas fica, porque eu me perco no conteúdo. Eu tenho déficit de atenção, gente. É normal. Quem tem déficit de atenção pode ter equilíbrio emocional, tá vendo? Se eu conseguir, gente, você também consegue. Então tá tudo certo. Deixa eu ver o que eu tava falando aqui. Do caminhão. Tá. A diferença, né? Entre a pessoa e a pessoa que não tem equilíbrio emocional e a pessoa que tem. Quem não tem equilíbrio emocional, ela age assim. Então ela vai escondendo as coisas. Ela veste personagem de que ela tá forte, de que ela ajuda todo mundo. Sabe aquela pessoa que ajuda todo mundo? Que é amiga, que é prestativa, que vai e faz. Nossa, ela tem sempre uma palavra amiga para responder pro outro, ela tem sempre alguma coisa para fazer. Ela deixa de fazer as coisas dela pro outro. Nossa, ela tira a roupa do corpo dela para dar pro outro. As pessoas têm uma ilusão de que isso é nobre. As pessoas elas têm uma ilusão de que isso é algo, como fala? As pessoas têm uma ilusão de que isso é nobre, é real, gente, não é. Ninguém tá aqui para ser mutilado. Quando você tira algo de você para dar pro outro, você tá se mutilando. Isso é terrível. Você não tem que arrancar algo de dentro de você para dar pro outro. Você tem que dar porque você tá cheio. Pensa sempre, nós somos uma caixa d'água, um copo. Então, como que eu dou pela vida das pessoas? Eu dou pela vida das pessoas o que tá transbordando em mim. O que eu já tô tão preenchida que não cabe mais em mim, eu derramo pro outro. Não caia nessa ilusão de que eu tenho que arrancar um pedaço de mim, que eu tenho que fazer algo, arrancar alguma coisa de mim para dar pro outro. Eu não tenho que pegar os meus sentimentos, ficar sem e dar pro outro. Não tenho que fazer isso. Eu tenho que estar cheia, eu tenho que estar inteira, eu tenho que estar plena, completa em mim mesma. E eu estando completa, eu vou multiplicar tanto isso dentro de mim que eu transbordo para as pessoas sem eu ficar sem. Antes, nossa, eu sempre fui uma pessoa que ajudava muito eu amo ajudar as pessoas. Eu sempre amei mesmo ajudar as pessoas, de fato, sempre amei. Só que eu doava além de mim. Eu dava para a pessoa o que eu tinha e eu ficava sem. Eu dava e eu ficava sem. Então, eu ficava muito mal quando eu ajudava a pessoa. Aí, olha só. Qual foi o rótulo que eu coloquei em mim? Eu sou uma esponja. Aonde eu vou, eu puxo as coisas ruins das pessoas. Não, eu não sou uma esponja, eu tava vazia. E no lugar que eu ia, a gente tá aqui pra gente se preencher. Então eu era preenchida com vazio. Por quê? Porque eu não estava cheia, não estava completa. Hoje eu não sou esponja. E hoje eu vejo que eu nunca fui esponja. É que hoje eu sou completa. Hoje eu estou inteira. E quando eu percebo que eu estou me esvaziando, eu sei exatamente a fonte que eu tenho que ir para me encher de novo. Porque tem que ser algo que não tem fim. Então, esse negócio de eu me dou. Outra coisa que eu escuto muito.
Mas eu sofri todos esses anos sozinha, não tinha ninguém para me ajudar. Mas você pediu ajuda? Não, lógico que não. Então por que você não pediu ajuda? Porque você tinha que manter o personagem de ser forte. E o pior, às vezes tem pessoas que pedem ajuda para as pessoas erradas. Qual que é o jeito certo da gente ter o equilíbrio emocional? O jeito certo da gente ter o equilíbrio emocional é a gente pedir ajuda para quem deve pedir ajuda, não é para todo mundo. E muitas vezes a gente vai pedir ajuda para alguém que a gente ama, mas muitas vezes essa pessoa que a gente ama não tem o que ela pode me dar. Ela não tem habilidades, ela não tem conhecimento disso, ela só tem as dores que ela carregou a vida toda. Então, como que eu vou pedir ajuda para ela se ela só tem dor? Eu tenho que, na verdade, talvez eu me ajudar para poder ajudar ela também. Então, peça ajuda para a pessoa certa. Sabe? Não fale da sua vida para todo mundo. Não comente da sua vida para todo mundo. Comente da sua vida as coisas que você pode ensinar alguém. O que você não pode ensinar, você não comenta. O que você não viveu ali, ou se você viveu apenas experiências ruins, não comenta. Fala, olha, a experiência ruim é isso, mas vai buscar a boa, porque tudo tem o seu lado bom, tudo tem o seu lado ruim. Então não busque apenas você peça ajuda para a pessoa certa, se aconselhe com as pessoas certas. E se você não tem ninguém à sua volta que de fato você consiga se aconselhar, que você consiga pedir ajuda, que de fato você vai ter esse retorno de ajuda em vez de você só ter crítica, então você precisa rever o hall de pessoas que você tá, você precisa viver o meio, você precisa rever o meio que você convive. E hoje a internet ela é tão vasta que hoje você consegue pedir ajuda de dentro da sua casa sem você precisar mudar de casa, de cidade, de tudo mais. Mas peça ajuda, sabe? Siga pessoas que já conquistou o que você quer conquistar. Siga pessoas que têm problemas, tá? Então, que elas são vulneráveis, que elas erram, porque as pessoas, elas erram, elas são vulneráveis, elas estão aqui para evoluir, mas que elas aprendem com o erro constantemente e que elas evoluam, que elas não batem sempre no mesmo erro. Sabe aquelas pessoas que nunca erra, aponta todo mundo e mas tá sempre no mesmo erro? Essas pessoas elas não estão prontas para te dar conselho, porque elas estagnaram na vida delas. Agora, por exemplo, se um dia você sentar comigo, você vai ver o quanto que eu errei, você vai ver o quanto que eu erro. Só que eu não repito os meus erros mais. Antes eu repetia, mas hoje eu não repito. Hoje vai vir um erro novo e quanto mais, qual que é o meu objetivo? Quanto mais rápido eu aprender com ele, mais rápido eu saio dele, para eu ir em outro. O meu objetivo é o próximo erro. Qual que vai ser o próximo erro? Por quê? Porque o erro faz eu aprender, o erro faz eu amadurecer. Se eu me tornar perfeita, eu vou estar nesse mundo para quê? Como que eu evoluo se eu só acerto? Por quê? Porque cada erro me leva para eu subir um andar. E o meu objetivo é chegar no andar mais alto e eu olhar para aquela caçamba lá, Jamanta, aquele caminhão enorme, e eu ver ele bem pequenininho. E eu ver ele bem titiquinho. E aí sim, eu vou entender que eu vou estar cada vez mais. Quanto mais equilíbrio emocional você tem, mais você consegue enxergar a dor do outro. Todo mundo tem uma dor. Todo mundo tem um calo. Quando você só enxerga a sua dor, o seu calo, é sinal que você precisa desenvolver de fato seu equilíbrio emocional. Quando você tem equilíbrio emocional, você enxerga a sua dor, mas você também enxerga a dor do outro. E aí você consegue analisar até que ponto eu menosprezo a dor do outro. Ou até que ponto a dor do outro vai me ajudar a resolver a minha, porque vai me evoluir. E aí eu estendo a minha mão. Mas sem eu me mutilar, sem eu arrancar de mim um pedaço. Então, deseje ardentemente
equilíbrio emocional. Porque o equilíbrio emocional é muito, muito bom você ter. Faz você enxergar os seus problemas com amplitude de solução. Faz você dominar os seus sentimentos, que você pode dominá-los. Faz você se entender e se respeitar. Tipo assim, hoje eu não tô legal. Hoje eu estou no meu momento de ficar quietinha. Então eu vou me respeitar. Eu não vou me mutilar e fazer eu sair correndo e dar de mim o que eu não tenho. Porque eu preciso fazer isso. Não. Hoje é o meu momento. Hoje eu preciso me respeitar. Então hoje eu vou ficar quietinha porque eu preciso me ouvir. Ou eu não preciso me ouvir, mas eu preciso me acolher. Então hoje eu me acolho. Amanhã eu vou acordar muito mais forte. Amanhã eu vou acordar muito mais pronto. E assim eu vou caminhando. E assim eu vou evoluindo. E cada problema que vem, eu aprendo com rapidez. Eu desenvolvo habilidades rápidas para eu lidar com aquilo. E aquilo não se torna uma jamanta enorme na minha frente, se torna um probleminha que eu vou, puxo, passo, e passo, e passo. E assim eu vou evoluindo, e eu vou passando isso para os meus filhos, eu vou passando isso para as pessoas que estão à minha volta. E de fato a gente vai tendo empatia pelo outro, compaixão. E o meio que você vive, em vez de ser um caos, você vai ser a solução. Você vai manter melhor a sua saúde física, sua saúde de estética, porque a sua pele ela responde conforme o seu emocional. Então, se você tem problemas de pele, problemas de cabelo, melasma, mancha, dermatite, alergia, se você tem problemas assim, seu emocional está estagnado. Se tem problemas intestinais, você pode resolver o seu emocional, que você libera automaticamente o seu intestino. Lembra, nós somos um todo. Nós não somos só o nosso corpo físico, nós não somos só o nosso emocional, nós não somos só o nosso espiritual. Nós somos o tripé. E a gente precisa cuidar dos três ao mesmo tempo, porque um está interligado no outro. E existe a hierarquia. Então, o espiritual vai dominar todo o resto. Depois vem o emocional, que domina todo o resto, e vem o corpo. Então, é necessário a gente trabalhar essa linha. Só que o emocional, ele também interfere na forma como que você busca as coisas. Por isso que eu sempre começo pelo emocional, porque é o emocional que faz você agir. O emocional é que faz você ir pra vida e resolver o que tem que resolver, encarar o que tem que encarar. Então, no emocional, a gente consegue abrir portas. No emocional, a gente consegue formar destinos. A gente consegue criar estradas. Que muitas vezes a gente olha e fala, meu Deus do céu, isso aqui não tem jeito não. Isso aqui já era. Ixi, eu tô sem saída. Não tem o que fazer, eu tenho que ficar aqui, tem que aceitar que dói menos. E não é assim que funciona. Existem estradas que a gente pode criar, existem caminhos que a gente pode trilhar, existem portas que a gente pode abrir e existem uma série de infinidades que dá pra gente fazer. Então, eu quero mais uma vez te convidar para a Jornada da Conexão Emocional. É um evento que eu criei, ele é 100% online, gratuito, porque as mulheres, elas precisam entender que os conflitos internos que elas estão escondendo, que elas estão fingindo não ter, está destruindo o emocional, o físico e principalmente o espiritual. Quantas mulheres estão desestruturadas espiritualmente? Quantas mulheres... E o emocional, o espiritual estruturado é a nossa fonte de recarregar nossa bateria. A nossa bateria acaba. Mas se a gente não tem uma fonte para recarregar, a gente, uma hora, desliga e não liga mais. E a gente cai mesmo. Então, compartilhe essa live com o maior número de mulheres que você conhece. Muitas não vão assistir, mas se uma que você mandar assistir, com certeza você já vai estar sendo um degrau de solução na vida delas. Porque elas são resistentes, elas têm a resistência delas, mas elas precisam muito, e muito, 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 muito
descobrirem seus conflitos internos, resolverem os seus conflitos internos, porque elas precisam ter equilíbrio emocional. Nós, mulheres, nós temos a missão de dar vida, de mostrar o sentido da vida e de dar destino para as pessoas. Mas como que eu dou sentido da vida e destino se eu não sei o meu? Se eu não tenho sentido na minha vida? Então, a mulher, ela tem uma responsabilidade muito grande. Ela tem uma responsabilidade de criar, de criar as coisas do zero. Então, compartilha por maior número de mulheres. Compartilha para todas e fala, assiste, né? Vai lavando a louça, vai lavando, vai passando a roupa, põe lá no banheiro, vai lavar o banheiro, mas vai ouvindo para você poder conseguir ir aprendendo. Quando eu tô fazendo faxina em casa, quando eu tô limpando alguma coisa, tô sempre limpando, ouvindo alguma live, algum vídeo gravado, algum podcast. Eu não paro de ouvir, eu tô sempre alimentando. Por quê? Porque a gente precisa disso. Então eu quero, de fato, mais uma vez, pedir para você compartilhar essa live para as mulheres. A gente está criando um movimento de ativação do feminino, que as mulheres estão se perdendo nisso. E eu quero também te pedir para você ir lá no link da minha bio, se inscreve nesse evento, manda para suas amigas para elas se inscreverem. Eu tenho certeza que ali muitas chaves vão ser viradas, ali muitos estímulos no seu emocional já vai ser ativado. Você não vai sair da mesma maneira que você entrou. Então corre lá no link da bio, vai lá, se inscreve e compartilha essa live com o maior número de pessoas. E eu te espero amanhã, na próxima live, que agora todos os dias eu vou fazer live para dar instruções para nós mulheres, porque mulher só se cura no ambiente de mulher, homem só se cura no ambiente de homem. Então vamos ativar cada vez mais esse movimento de mulheres. Um beijo, meninas, fiquem com Deus e até amanhã.